Olá, começa agora mais um Código Aberto, o programa de estudo da Bíblia, que é a sua cara. Você sabe que é muito bom podermos chamar Deus de amigo, mas algumas pessoas atrapalham, se confundem com isso e começam a tratar a Deus como se fosse um igual. Hoje nós vamos estudar sobre a santidade de Deus. Deus é diferente, Deus é muito mais santo. E para falar sobre esse assunto, tenho convidados que já estiveram com a gente no primeiro programa e mais uma vez estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Vocês podem se apresentar sempre começando pela mulher, né? Pela dama aí. Não sei porque sempre parece que chamam dois homens e uma mulher. Acho que tem que ser uma regra aí, né? É. Mas a gente tem que trazer mais mulheres. Especial. Sempre especial, para a mulher ser o destaque, o diferencial aí. Pode falar seu nome, de onde você vem e em que você trabalha. Meu nome é Ana Elise, eu venho de São Paulo e sou advogada. Advogada, né? Legal. E você, senhor? Daniel, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Fernando César, eu sou ilustrador e trabalho em TV também. E já trabalhei aqui na Novo Tempo. Quem assiste Novo Tempo há um bom tempo já, vai lembrar um pouquinho de mim, eu apresentei perfil musical um tempinho. E eu trabalhei aqui durante uns 3 anos e continuo trabalhando em TV. Ah, que legal. Você também é cantor, né? Nas horas vagas... Brincadeira, nas horas vagas não. É um hobby muito sério, mas ainda não se tornou um trabalho efetivo, assim. Mas em eu não breve, vivo né? disso, né? Mas em breve, se Deus quiser, eu vou fazer só isso. Legal. Agora dele. Temos outro rapaz sorridente aí do seu lado aí. Eu sou Lisandro Stout, é um privilégio estar aqui pela primeira vez, não tinha participado nas outras temporadas passadas, não tinha participado do Código Aberto ainda e estou aproveitando para sentir esse clima gostoso que a gente Você participou tem em qual aqui. temporada? Quem que era o apresentador? Não participei. Ah, nunca participou? É a primeira vez, é a primeira temporada que eu legal. participo. Achei que você tinha participado no tempo do Delmar. Achei que você tinha participado Não, lá. são bons amigos, Delmar, o Jonatas, a Larissa. Ele era teu amigo e não te convidou? O Fábio também não. Cara, manda um abraço pra ele aqui ao vivo, Um então. abraço pra pro ele. Delmar, pra Larissa, Jonatas e quem mais? O Fábio também, né? Que legal, e o Fábio aí, que não te convidaram, cara, mas não foi eu que te convidei também, foi a produção, mas, cara, eu teria te convidado, Agradeço tá? a produtora por isso, né? Muito bom. Você tá trabalhando aqui na Novo Tempo também, Trabalho né? aqui no Novo Tempo, sou jornalista aqui. Exatamente, que legal. E eu queria perguntar um pouquinho pra vocês sobre a família de vocês, de onde vocês vieram, e se vocês puderem falar um pouquinho da infância de vocês, como é que era. E aí, muitas Posso lembranças? começar? Por favor. A minha acho que é um pouquinho diferente aqui da de alguns. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, e quando eu tinha 18 anos, a minha família inteira se mudou para os Estados Unidos. Inclusive, eles devem estar assistindo agora. Um beijão, mãe, pai, irmão e família toda que está lá. Eles ainda estão lá, e eles estão lá agora, acho que há 13 anos. Eu fiquei lá quase 9 anos e vim para o Brasil para trabalhar. Logo que eu cheguei, eu trabalhei aqui na Novo Tempo. O que mais que você perguntou? Acho que eu já falei mais, né? Família e sua infância, assim, como é que... Você era uma criança estudiosa ou mais traquina? Ah, eu sempre, eu era bem quietinho. Era quietinho? Eu era, tipo, bem quietinho, assim, estudava. Eu tinha alguma dificuldade em matemática ali, mas eu sempre era muito bom em educação artística, sempre tirava 10. E, inclusive, eu trabalho com isso até hoje, né? Descobri esse lado artístico desde pequenininho. Mas Você cantava também quando era criança? Então? Eu cantava na igreja, congregacionalmente, Palavra grande, né? como todo mundo, né? E cantava em coral, grupos assim, nada sério. E fui tomar gosto mesmo pela música nos Estados Unidos. Ah, que legal, isso aí. Um convidado internacional, seja muito bem-vindo. Você, fala pra gente um pouquinho da sua família aí. Eu nasci no Rio de Janeiro e depois nós nos mudamos para Campinas, depois para Santo André, ainda no estado de São Paulo. Depois minha irmã e eu fomos estudar num colégio interno, né? Para quem não conhece, é um colégio no qual as pessoas moram ali, estudam ali, é bem legal. Que é muito bom. Eu estudei hoje o NASP Campus 3, que fica em Hortolândia, interior de São Paulo. E depois voltei para São Paulo, voltei para casa. Legal. Esse é um dos colégios que, inclusive, participa do nosso giro universitário. A gente faz entrevista com o pessoal lá. Colégio muito agradável. É muito bom. Isso aí. E nosso amigo Lisandro Stout, fala pra gente aí. Eu nasci em uma família cristã, adventista. Eu também tive a oportunidade, assim como a Anne, de estudar em uma escola adventista, estudar e morar num desses colégios onde a gente tem essa oportunidade de morar, lá no Paraná, em Maringá, o IAP, e depois mais 4 anos, ao todo foram 8 anos, mais 4 anos aqui no NASP, campus Engenheiro Coelho, onde eu estudei e depois trabalhei também. Que legal. Mas aí quando você era criança, eu não consigo imaginar o Stoutinho, assim, pequenininho. Você era um cara assim, como é que você era? Não, era quietinho, era uma boa criança. Todo mundo quietinho aqui na televisão, ninguém quer contar ganhava presente no nenhuma Natal. coisa assim. Que legal, né? Alguém está perguntando aqui como eu era no ponto aqui, a minha produtora quer me colocar em maus lençóis aqui. Boa, conta pra gente, o público quer Mas saber. antes você não falou ainda, você não falou como você era. Eu era
tem que pensar que eu vou falar, né? Minha mãe assiste. Não, eu era uma criança tranquila, mas alegre sempre. A gente teve muitos amigos, muitos amiguinhos em casa. A gente cresceu com isso, assim. Que na igreja a gente tem essa coisa de vida social, né? Conviver muito com as pessoas. Então a casa estava sempre cheia, estava sempre junto com os amigos, participando bastante na igreja, assim como o Fernando também. Você era estudiosa? Mas eu era tranquilo. Olha, eu não era muito, mas assim, Se matemática era tornou ruim. Não, depois eu acabei aprendendo a estudar, não teve jeito. Mas matemática era ruim, não tinha jeito, química e física mais ou menos. Gostava mais da área de humanas, assim, era o que eu ia melhor. Eu queria já entrar no nosso código, mas não foge não. Então, como é que você era quando você era criança? Então, antes, estão me falando aqui, a Jaque, nossa produtora aqui. Seguinte, eu era uma criança em casa, eu era bem assim... Tem que procurar uma palavra, né? Assim, era uma criança ativa, elétrica e tal. Bagunceira, em outras palavras. Bagunceira, não sei bagunceiro assim. Eu era criativo, com 7 anos de idade, com 8 na verdade. Eu criei minha própria editora de livros. Então, assim, embora eu fosse elétrico em casa, eu era bem criativo, eu gostava de fazer livros, eu fiz 7 livros, nada a ver. Quando eu era criança, assim, pequenininho e tal. E aí, mas na rua, assim, na igreja eu era tímido. Em casa que eu era mais, assim, extrovertido e tal, na rua, assim, e tal. Mas foi uma boa infância, viu? Depois a gente vai voltar nesse assunto de infância. Antes, eu tenho um código aí para dar para os nossos telespectadores, para os nossos amigos. Você já sabe que sempre a gente tem um código e o de hoje está bem fácil. Se ligar aí, vai aparecer agora na sua tela. H mais R é igual a comportamento diante da presença de Deus. Repetindo, H mais R é igual a comportamento diante da presença de Deus. Que duas coisas ali. Então, já dá para ver que uma deve começar com H, a outra deve começar com R, né? Tá meio lógico aqui. São situações, são coisas que a gente deve manifestar diante da presença de Deus. Você então twitta pra gente, @códigoabertoNT, está aparecendo agora na sua tela. Tweet pra gente, você tem até o comecinho do terceiro bloco para você escrever pra gente. E então aqueles que acertarem, a gente vai fazer o sorteio entre aqueles que acertarem. E os brindes de hoje são maravilhosos, olha só. Eu tenho os dois na minha casa, o CD aqui, deixa eu pegar aqui direitinho para você ver aí na sua casa. O CD do Wagner Dida, quem imaginou, que já foi lançado aí há um tempinho já. E o outro CD, que é o CD da Fernanda Lara, que está aqui, Magnífico Deus, certo? Eu tenho esses dois CDs, eu toco bastante na minha casa, certo? E são os dois prêmios que você vai concorrer hoje. Se você twittar pra gente, @códigoabertoNT, então dando o código de hoje. Meus amigos, vamos começar o assunto de hoje, Santidade de Deus, continuando o nosso tema, que é Insights de Nosso Deus. Coisa sobre o caráter de Deus, é um assunto maravilhoso. Estudar sobre Deus, isso é uma coisa realmente muito gostosa. Eu queria pedir para que a Anne fizesse oração pra gente. Você pode orar pra gente, Anne? Vamos lá, vamos orar. Querido Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine, fale aos nossos corações e que possamos aprender mais de Ti e nos relacionarmos melhor contigo. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Anne. Agora vamos assistir a um vídeo introdutório que vai falar um pouquinho do assunto de hoje. Vamos assistir? Olá pessoal do Código Aberto, eu sou o Gustavo, sou pastor aqui em Goiânia e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tema dessa semana, que foi a Santidade do Senhor, falar um pouquinho sobre a Santidade do Senhor e o verso da Bíblia principal, o verso que foi a chave, a base de tudo isso, está em Salmos 99, verso 9, que diz assim: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Sabe, eu acho importante abordar um pouquinho, a gente entender um pouquinho da santidade do Senhor, especialmente nos nossos dias. Porque, ultimamente, Deus ele tem se tornado simplesmente como um de nós. Nós acabamos colocando Deus e transformando aquela ideia de que Jesus se tornou um de nós, Jesus ele foi como um de nós, se tornou ser humano, e nós acabamos humanizando demais a Deus, humanizando demais a Jesus, e esquecemos que Jesus é Deus, e esquecemos que Deus, ele é Deus e que ele não é como nós. E é por isso que a gente fala que Deus é santo. E um verso que eu gosto muito que fala sobre isso, eu vou só falar dele, não adianta em pouco tempo falar de muito, só vou falar dele, é a primeira parte do Pai Nosso, que se encontra aqui em Mateus capítulo 6, verso 9, e tem outros lugares, mas vou ler especialmente desse. Mateus capítulo 6, verso 9, que Jesus fala, né? Portanto, orai desse modo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
É interessante que Jesus chama Deus de Pai. A palavra basicamente que se era usada naquela época do aramaico é o Abba. E eu não chamava qualquer pessoa de Abba, não se chamava qualquer pessoa de Abba, apenas se chamava aquelas pessoas muito íntimas de Abba. Aquela pessoa que estava realmente junto de você, o seu próprio pai, que você chamava ele de Abba. E Jesus chama Deus de Abba, Jesus chama Deus de Pai. Porque havia muito essa intimidade, essa ligação que Jesus estava querendo transmitir. Olha, quando vocês orarem para Deus, orem para Ele falando como se Ele fosse seu Pai, como se Ele fosse seu Abba. Obrigado, pastor Gustavo Góes. Se você quiser assistir esse vídeo e aos outros vídeos dos programas anteriores, você pode entrar no nosso blog, que está aparecendo aí na sua tela. Você pode conferir, assistir, comentar. Fique aí ligado com a gente. Pessoal, o Gustavo falou aqui com a gente sobre essa questão de a gente considerar Deus um igual, certo? Vocês acham que hoje em dia a gente tem caído nesse problema de a gente achar Deus tão próximo, Deus é nosso amigo, né? Deus é 10, Deus está do nosso lado o tempo inteiro, e a gente começa a perder esse senso de santidade? Vocês acham isso aí? Eu acho que se a gente parte do ponto de partida dos tempos de Israel, que eles se referiam a Deus como Senhor, soberano, poderoso, majestoso, Senhor dos exércitos, isso não está nem um pouquinho humanizado, né? Está bem longe de ser humanizado. Mas depois que Jesus veio, eu acho que Jesus, por Jesus ser divino e humano, eu acho que é um pouco mais fácil da gente achar Jesus é humano também, ele é homem somente. Muitas pessoas acham isso, né? Então, eu acho que se você se relacionar só com Jesus, você acaba humanizando a santidade de Jesus, que não tem nada menos santo do que Deus, né? Meio a santidade extremos, é né? a mesma, né? Meio que extremo. No tempo de Israel era assim, uma coisa muito distante. Agora está próximo demais. Porque viu, porque andou junto, porque conviveu, né? Na verdade, quem viu Jesus de perto, viu que a santidade era a mesma, mas a gente não viu, a gente sabe que ele esteve aqui só, né? E não só isso. Muita gente não acredita ou não se relaciona com Jesus e banaliza o nome dele, o nome de Deus, né? Então vai nome em adesivo, vai nome em camiseta, faz festa, faz qualquer coisa, menos se relacionar e respeitar a Deus. É interessante que em Apocalipse, quando João fala dos seres celestiais ao redor do trono de Deus, ele fala que os anjos estão ali cantando e adorando o nome de Deus, e os seres celestiais, dizendo que santo, santo, santo é Deus. Não está dizendo Deus é amor, amor, amor. Deus não é legal, 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 nem bondade, bondade, bondade. Hoje na igreja a gente está muito mais acostumado a cantar Deus é amor, né? Ó, amigo mais chegado que o irmão. E o santo, santo, santo? Cadê que a gente não canta? Será que o nosso comportamento na igreja também, por exemplo, não reflete essa mudança de paradigma, a gente achar Deus muito próximo? Quando a gente se comporta na igreja? Eu vejo com frequência algumas atitudes no ambiente da igreja, no ambiente santo e sagrado, como é o templo, ou uma igreja qualquer que nós frequentemos, uma congregação. Às vezes eu fico pensando, se a gente recebesse naquele momento uma autoridade, que fosse o prefeito da cidade, o governador do estado, o presidente do país, com certeza nós teríamos uma atitude diferente. Mas nós estamos diante do Criador do universo, né, aquele que é tudo e está em todos, e por nós não o contemplarmos visivelmente, facilmente a gente perde a noção de quão sagrado é o momento e o lugar, e a gente se porta como se aquilo ali fosse um ambiente qualquer, e como se aquele momento fosse um momento qualquer também. Conversa, né? Então as pessoas não sentem que estão na igreja. O celular, usando o tempo todo. Jogando. Sem falar que eu já vi muitas vezes gente, de repente, lá na frente, pregando, usando o nome de Deus em vão. Né? Que isso pode ser muito comum para muitas pessoas e pode não soar tão errado. Mas falar rapidinho, não tem problema. Isso está em piada, isso está no nosso vocabulário do dia a dia. E a gente perde a noção do tamanho da santidade, não só de Deus, mas do nome dele. E as escrituras inspiradas dizem que, se possível, evitar falar o nome dele até na oração, de tão sagrado que é. Os judeus, inclusive, tinham uma nomenclatura impronunciável, né, para o nome de Deus, de tão sagrado que era. Né? Eles evitavam, inclusive, pronunciar de tão grande que era o nome de Deus e de tanta perplexidade que causava nas pessoas o nome de Deus, que hoje a gente usa banalmente em qualquer circunstância. Jogador de futebol, enfim. Eu, inclusive, li sobre isso daí essa semana, sobre a santidade do nome de Deus, que quem diz isso é o pastor Edson Nunes, né?
que quando eles, nas transcrições dos escritos do Mar Morto, dos rolos do Mar Morto, na hora de escrever a palavra Deus, eles paravam, tomavam um banho, faziam uma oração específica para aquilo. E aí pegavam uma tinta especial e escrevia o nome de Deus impronunciável, Exato. que se fosse no português seria D-S, né? Em inglês G-D. Né? Cada língua teria isso. Que legal, gente. Deus é grande, Deus é santo. Tem versos da Bíblia que falam sobre isso aí. Alguém pode ler para a gente o Salmo 99, o versículo 1, 2 e 3, e alguém Isaías 40, 25. A gente vai encerrar esse bloco com esses dois versos e a gente volta comentando sobre isso, mas são versos que falam da grandeza de Deus, da santidade, e talvez a gente tenha que parar para refletir sobre a nossa atitude em relação a Deus, né? Então quem pode ler Salmo 99? Eu posso ler. Tá bom. Eu estou com a versão da Bíblia Viva, que é uma linguagem bem atual, é Legal. bem interessante também, quem quiser ler. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono é sustentado pelos querubins, a terra será abalada. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Que as nações louvem o seu grande e poderoso nome, que é santo. Amém. Então Isaías 40, 25, quem lê? Aqui na Bíblia Thompson, é uma linguagem bem fiel, a quem me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o santo. Deus é diferente, Deus não é igual. E hoje vamos falar então sobre a santidade de Deus. No próximo bloco a gente vai continuar esse assunto que está tão gostoso, né? O papo está bem legal. Mas antes a gente vai então dar para você rapidinho o código aí, que você tem um tempo de intervalo para você pensar aí. Está aparecendo agora na sua tela. Está aí H mais R é igual a comportamento diante da presença de Deus. Tweet pra gente, @Código Aberto NT. A gente se vê no próximo bloco. Código Aberto, volta já. Código Aberto está de volta e hoje falando sobre a santidade de Deus. Antes de continuar esse papo gostoso com os meus amigos aqui, eu quero dar para você mais uma vez o código de hoje. Você tem esse programa, esse momento agora do programa, do segundo bloco, para você desvendar para a gente. Está aparecendo agora na sua tela, está muito fácil. H mais R é igual a comportamento diante da presença de Deus. Quero dar uma dica para você, viu? No nosso guia de estudo jovem, lá tem um dia da semana, não vou falar qual é, mas é meio no começo aí, que tem o programa aí, tá? Você que não tem o nosso guia de estudo, está aparecendo agora aqui na sua tela para você, certo? A gente está no 5º programa, ainda dá tempo de você comprar, você adquirir o seu, para você poder conferir ali dia após dia, ele é diário, tá? Você pode estudar o assunto da semana, um pouquinho cada dia, para você estar aí interagindo com a gente sobre esse assunto. O tema geral, insights de nosso Deus, e o tema da semana, então, a santidade de Deus. Meus amigos convidados, e aí? Tá fácil, tá difícil o código? Eu acho que eu sei. Você acha que sabe? Não Mas fala eu não posso então, falar. viu? Você é um cara muito inteligente, Eu morou nos sei Estados metade. Unidos. Eu sei metade. Sabe metade? Eu sei metade. Tá vendo? Você não morou nos Estados Unidos. Gente, eu tenho pra mim, quem mora nos Estados Unidos é mais inteligente. Eu nunca morei, mas eu tenho vontade, cara, é acima da média. Criancinhas lá com 3 anos já falam inglês, são super inteligentes, viu? Já, imagina, né, cara? São. Então, assim, você já sabe metade, e aí? Você já sabe alguma coisa? Se eu puder ganhar um CD, eu falo aqui. Olha, eu quero dar um recado para quem está em casa. A gente vai fazer um código bem fácil hoje para você prestar atenção no assunto. Porque tem gente que fica o programa inteiro tentando decifrar o código e não presta atenção no assunto aqui. O assunto de hoje é importante, a gente tem que prestar. Então, assim, ó, decide aí rapidinho aí para você prestar atenção no assunto que é muito legal. A gente leu, antes do intervalo, 2 versos que falaram sobre a grandeza de Deus. Gente, eu gosto muito, eu me emociono assim quando eu vejo esses salmos, essas coisas que falam sobre um Deus grande, um Deus poderoso. Isso é muito legal, né? E a Bíblia fala sobre santidade. Mas a primeira vez que a Bíblia traz a palavra santo, quem que é? Será que quem morou nos Estados Unidos sabe? Porque, né? A primeira vez na Bíblia ali. Eu vou arriscar, foi na criação, no Foi 7º na dia. criação, muito bom. Deus santificou. Mas quem lê, alguém pode ler o texto ou mencionar alguma coisa assim? Foi na criação, mas o que da criação? Para a gente poder entender um pouquinho então sobre essa palavra santidade relacionada a Deus, um Deus santo. Então a primeira vez que aparece a palavra santo na Bíblia. Vamos lá, foi na criação, mas quando? Algum brasileiro aí que não Gênesis 2, versículo 3, né? Fala aí. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera.
Então, a primeira vez que a palavra relativa à santidade aparece em relação a um dia, né, um período de tempo, e não em relação a uma pessoa. Ele é diferente. O que mais tem esse dia? Eu achei interessante que a primeira referência de santidade ao sábado, eu acho que até de uma forma didática Deus fez isso, né? Porque assim, como tudo naquele ambiente era perfeito, Adão e Eva eram perfeitos, o rio, os animais, tudo era perfeito, Deus tinha que ter uma forma de inserir no homem essa ideia, esse conceito de santidade. Todos eram perfeitos. Como é que dentro de um ambiente perfeito você vai entender algo que é santo, separado? Então, assim, não existia o tempo naquela época. Ok, já existia o sábado, mas não existia o tempo como a gente conta hoje, né? Os anos, o passado, alguém morreu, tem o futuro, para onde eu vou, não tinha isso. Dentro do conceito da eternidade, Deus separa uma fração semanal e fala, tá aqui. A partir de agora vocês precisam entender como é que funciona o que é santo dentro de um mundo perfeito. Eu achei isso uma sacada divina, posso dizer assim? Que legal. E essa coisa de separar, desculpa, Fernando, Pode falar. mas essa coisa de separar o sábado, né, esse período de tempo, também nos dá uma ideia da santidade de Deus, né? Que Deus é separado também de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós conhecemos, inclusive, né? Deus é separado disso, assim como o tempo, o sábado, é separado nesse período de tempo de uma semana. Deus, na verdade, ele já sabia que os filhos dele ia precisar do tempo. A nossa vida é regida pelo tempo. O tempo é a coisa mais importante para a gente, né? Então, sendo a coisa mais importante para a gente, ele pegou isso que é mais importante e santificou. Pegou aí a 7ª parte, né, da semana e fez isso santo. Fez o tempo santo, que é a coisa mais importante para a gente. Então, agora, comentando isso que vocês estavam falando sobre o sábado, agora aplicando um pouquinho, o Gustavo começou a falar sobre isso, a santidade de Deus, fazer esse link aí. Então, se Deus é santo, vamos tentar fazer um paralelo com o sábado. O sábado é separado, ele é diferente. Então, a gente poderia imaginar que Deus está separado de toda a criação, certo? Todas as criaturas. Em que sentido a gente pode entender essa separação entre Deus, Criador, e criação? Na verdade, é uma separação total, né? Eu acho que é difícil ver o que é igual, né? Acho que tudo é diferente, né? A gente foi feito a imagem e semelhança dele. Ok, a nossa imagem e semelhança é semelhante, não é nem igual, né? Mas acho que todo o resto é diferente. A dimensão de Deus não tem como medir, né? A gente beira a loucura se a gente tentar adivinhar uma coisa dessa. E mais uma coisa, assim, voltando para essa questão do Éden, no Éden tudo era perfeito, mas nada era santo, a não ser ali a presença de Deus especificamente, até que Deus vem, separa e coloca o sábado. E aí ele vem dizendo a partir dali o que deveria ser perfeito, o que deveria ser santo, desculpa. No nosso mundo hoje, a gente já vive em pecado, essa colocação do Fernando foi muito interessante, essa questão do tempo, né? A coisa mais importante, mais preciosa para a gente hoje. É uma forma também de Deus dizer, isso também tem que ser santo, dessa forma. Tudo na nossa vida tem que ser regida de forma santa para estarmos na presença de Deus. E aí o sábado vem e solidifica isso. Muito legal, muito legal. Eu também vejo que a questão da santidade de Deus é algo que nós, sobretudo na condição que nós vivemos, de pecado, né, que o mundo vive, nós não podemos alcançar essa santidade de Deus. Nesse sentido também é que a gente explica essa questão de Deus ser separado de nós todos, da criação, etc. Deus se separa porque nós não podemos alcançar essa santidade, independente da forma como nós vivamos aqui na Terra, né? Não é pelo aquilo que eu faço, pela forma como eu vivo, que eu passo a ser santo, né? Deus pode nos santificar, mas Deus é separado e nada pode se igualar à sua santidade. Isso é interessante pelo que ele falou, porque no bloco anterior, não sei se foi você mesmo que falou, Stout, essa questão de, às vezes a gente está num ambiente, na presença de algum governador, alguém importante, todo mundo já fica tudo assim, né? Certinho, não se mexe, não respira, enfim. Só que, dependendo de como minha vida caminhe, eu posso um dia ocupar a posição daquela pessoa. Eu posso chegar a ocupar o cargo no qual ela está. Eu nunca vou poder chegar a ser Deus, de forma alguma. Não importa o que eu faça, não importa como eu me comporte. Por mais santa que eu pareça ser, ou que eu viva nessa terra de forma santa aos olhos dele, pelo conceito que ele nos dá, o cargo dele eu não ocupo nunca, a função dele não dá. Isso é verdade. Só para a gente entender uma coisa, então a palavra santo, vocês falaram muito outra palavra separado, então são sinônimos, certo? O significado de santo seria então separado. Então, gente, não tem nem que falar, Deus está totalmente separado da criação. Ainda mais, você está falando de perfeição, de Éden, mas e agora as criaturas imperfeitas? Será que a separação
Deus ele é separado, porém ele é acessível. Né? Acho que a maneira mais perto que a gente pode chegar da santidade, através da oração, é buscando a Deus. Né? A gente não vai se tornar santo, mas a gente pode chegar perto dessa santidade. Né? Quando a Bíblia fala que a gente deve nos santificar, o que isso quer dizer? Buscar a Deus. Né? Acho que a própria presença de Deus, onde Deus está, aquilo vira santo. Quando Deus estava no santuário, aquele lugar era santo. Deus falou para o sábado ser santo, o sábado ficou sendo santo. Se Deus falar para esse tapete ficar santo, esse tapete vai ficar santo. Tamanho é o poder de Deus. Então eu acho que só da gente se aproximar, a gente entra num processo de santificação, assim, né? Tem alguns exemplos da Bíblia que as pessoas chegam perto de Deus e saíam com o rosto iluminado, né? Mas ao mesmo tempo, quanto maior a nossa contemplação da santidade de Deus, quanto mais contemplamos a santidade de Deus, mais distante nós nos achamos. E a gente dessa enxerga. santidade. Mais nós enxergamos é... essa condição nossa de distância, né? A gente é muito pequeno, gente. A gente não faz ideia, sabe? Talvez alguém pode estar assistindo a gente em casa e dizer assim: ah, eu sou uma pessoa boa, assim, né? A gente sempre tem aquela comparação: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso e tal. Cara, mas coloca num gráfico, vamos dizer, Deus, eu. Gente, não dá pra botar no gráfico. Não, a diferença é até absurdo. maior do que essa que você colocou com a mão, né? Vai muito mais longe do que isso. Não, a mão foi só assim, mas eu não tentei. Cara, não dá, sabe aquelas linhas, a gente aprende matemática, as linhas elas não têm fim, né? Então assim, é uma comparação absurda, a gente não tem como realmente comparar. Você lê um texto, né? A quem me comparareis para que eu lhe seja igual, você leu. Então assim, não tem como comparar a santidade de Deus, essa distância, ele realmente é milhões de vezes melhor que os seres humanos, mais perfeito, mais puro, mais... A gente não tem como Até comparar. porque, Daniel, é o seguinte, a gente como ser humano tem o hábito de sempre comparar tudo, né? Igual você falou, eu não mato, mas fulano mata. Beltrano rouba, eu não roubo. Fulano faz isso, eu não faço. Nosso parâmetro não é esse. O nosso parâmetro é sempre Deus. O padrão do céu é excelência, entendeu? É assim que funciona. E o requisito é a perfeição. Nesse caso, é com Deus que a gente tem que se comparar. É sempre com essa santidade. Não existe proximidade, a distância sempre vai existir nesse sentido. Você perguntou, nós, hoje, no mundo que nós vivemos cheio de pecado, como Stout colocou, não tem jeito. Mas Deus nos dá a possibilidade de, mesmo sendo pecadores, estarmos na presença dele, só que de forma reverente. Exatamente. Agora, fazendo um gancho aqui com o que você está falando, muitas pessoas elas tiveram contato com Deus. Deus se manifestou para elas tiveram um encontro com Deus. E qual que foi a reação dessas pessoas? Certo? Diante da presença de Deus. A gente viu que mesmo pessoas que amam a Deus, que vivem na presença de Deus, como você falou, Stout, quando elas se encontram com Deus, parece que cai a ficha assim, gente, eu sou muito pequeno. Deus, que a gente às vezes se acha, né? A gente acha eu sou um bom cristão, ou às vezes algumas pessoas nem são praticantes, mas se acham pessoas exemplares. Diante da presença de Deus, a gente se sente nada. E qual que foi a reação dessas pessoas? Tem muitas histórias aí, nosso guia de estudo, ele trouxe vários personagens aí. Alguém quer comentar um preferido? Alguém que tem o exemplo de legal? Jó, né? Jó. O Jó, ele era muito temente a Deus, ele acreditava muito em Deus. E apesar de todos os pesares que ele passou, que eu não sei se eu aguentaria tanta provação, mas Deus prova a pessoa de acordo com o que ela aguenta, né? Quando Jó viu a Deus, ele clamou. E ele se arrependeu e se menosprezou, né? E aqui diz, no nosso guia, Jó clamou, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó da cinza. Ele se colocou numa posição muito baixa, acho que é a posição mais baixa que ele poderia se colocar, no pó da cinza, né? Acho que naquela época jogava cinza, terra, para demonstrar humildade, né? Humilhação ali. Ele estava sofrendo e aí ele, cadê Deus? Será que Deus me abandonou? Mas quando ele viu Deus, ele disse, eu me calo, eu retiro tudo que eu disse, porque na presença de Deus, realmente, Deus é superior, Ele sabe de todas as coisas, eu não sei de nada, eu sou humano. Essa ideia de pequenez, né? E nós encontramos histórias como essa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas eu encontrei aqui no livro de Daniel, o profeta Daniel, imagina, é um profeta, né? Não era nem como nós, assim, que somos pessoas comuns, que temos afazeres seculares, etc. Um profeta conhecido como amigo de Deus, conhecido por dedicar muito tempo à oração. E aí, no capítulo 10 de Daniel, a partir do versículo 5, Daniel começa a descrever a visão, né, o encontro que ele teve com Deus. Ele disse assim, a partir do versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão.
Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. De contemplar a santidade de Deus, o próprio profeta Daniel, ele praticamente desfaleceu, né? Perdeu as forças, inclusive, do corpo. Ele não conseguiu resistir à contemplação da imagem de Deus, da santidade de Deus. A gente não faz ideia da glória de Deus, gente. De A gente forma não faz. alguma. Nenhum. Outro exemplo que o guia de estudo traz é sobre Moisés, quando o povo está acampado em volta do Monte Sinai, isso em Êxodo 34, verso 8, Deus desce na nuvem para falar com Moisés, né? E a reação de Moisés, ele se curva e adora a Deus. É interessante que, assim como colocou o Stout, né, falando de Daniel, ele não era um mero mortal, vamos dizer assim, né, como nós. Gente, Moisés era amigo de Deus. Ele se relacionava com Deus, falava diretamente com ele. E uma pessoa que tinha essa intimidade com Deus, tinha essa reverência para com ele, na presença de Deus ele se curva e adora a Deus, quem sou eu para que nunca vi Deus numa nuvem falando comigo diretamente, como aconteceu com Moisés, para achar que eu posso chegar na casa do Senhor e falar, e aí, Senhor, que isso? Que forma é essa? Assim, a que ponto a gente chegou? Quão distante nós estamos de como deve ser a nossa adoração a Deus e esse respeito para com a santidade dele? Legal. E vocês acham, então, que a gente precisa ter mais humildade e reverência para a gente se aproximar de Deus? Essa é exatamente a pergunta do nosso Giro Universitário de hoje, que você vai assistir agora. Vamos lá? O Giro Universitário de hoje foi parar no interior de São Paulo, no NASP Campus 3, mais conhecido como IASP, que fica localizado em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. Com mais de 4.000 alunos divididos entre ensino infantil, fundamental, graduação, pós-graduação e muito mais, o IASP oferece uma educação séria e cristã, em meio à natureza e perto dos grandes centros. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Você acha que é necessário ter mais humildade e reverência quando nos aproximamos de Deus? Bom, com certeza a gente precisa de humildade ao nos aproximarmos de Deus. Por quê? Deus é um ser supremo e poderoso e ele exige respeito dos filhos dele. A gente primeiramente tem que ter a humildade de reconhecer os nossos erros, o nosso pecado, a nossa condição de pecador. Para mim é muito importante. Primeiro, Deus é amor, Deus é o nosso amigo, nosso companheiro, mas nós não podemos esquecer de que Deus é santo e que nós devemos tratar todas as coisas que vamos fazer para Ele com reverência. E o segundo passo é a gente chegar diante de Deus em atitude de oração e colocar diante dele os nossos pecados com o coração aberto e confessar para Ele nossos pecados e as nossas necessidades, colocar diante dele todos aqueles hábitos que nos afastam dele e pedir que ele nos ajude. Eu penso que a gente não tem que ter mais humildade só porque está na presença de Deus. A gente deve ser humilde o tempo todo, assim como Jesus pede para que sejamos. Quando nos aproximamos de Deus, se não estivermos com esse espírito de humildade, pode ser que nós não nos confessemos direito para Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós ficamos mais humildes e temos mais reverência. Então não é questão de ser necessário ou não ser se estamos perto de Deus. É que quando nós nos aproximamos dele, nós adquirimos essas qualidades. Agora, a reverência, ela é uma consequência do nosso reconhecimento do poder de Deus, do amor de Deus, da sua magnitude, de todo o seu poder, de sustentar todos nós. Então a reverência é uma consequência, é como se fosse o nosso reflexo, de amor por Deus. É isso aí, esses são os jovens universitários do NASP Campus Hortolândia, conhecido como IASP. Você quer conhecer um pouquinho mais essa instituição? Você pode entrar nessa página que está aparecendo agora aí na sua tela, conhecer os cursos oferecidos e quem sabe você vai ser também um futuro aí, aluno do IASP, do NASP Campus Hortolândia. E nessa pergunta a gente acabou dando de bandeja aí a resposta do nosso código. Você se ligou aí, você prestou atenção, então aí a gente falou H mais R igual ao comportamento diante da presença de Deus. Já falou já, vai estar fácil, aí todo mundo vai poder ganhar o presente de hoje. Mas antes da gente encerrar esse bloco, tem mais alguma história da Bíblia? A gente falou sobre Moisés, a gente falou sobre os outros personagens que tiveram um encontro com Deus e como foi a humildade e reverência, né, que eles tiveram aí diante da presença de Deus. Stout, tem mais algum personagem aí que você lembra também? Alguns religiosos são até favoráveis a essa ideia de que
Jesus, Deus é nosso amigo apenas, aquela coisa de que o Antigo Testamento foi abolido, então tudo que a gente citou aqui de exemplo, para essas pessoas talvez não servisse. E a gente tem uma história que aconteceu no Lago de Genezaré, a história da grande pesca, né, quando Jesus mandou que os barcos, que eles voltassem a jogar a rede, etc., em que Simão Pedro, ao perceber o grande milagre que Jesus tinha feito ali, ele, que já também convivia, né, com Jesus, ele disse assim, Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador. Então, percebendo ali aquela maravilha que Jesus tinha feito, Simão Pedro disse, eu não posso sequer ficar perto desse ser que é santo. Isso, inclusive, confirma a primeira lição que nós estudamos, que fala de Jesus como realmente Deus, né? Verdade. Estou gostando muito desse papo, desse assunto. É realmente muito interessante. Mas a gente tem um rápido intervalo. Você de casa, saiba que você tem um Deus grande, um Deus santo. E você precisa continuar com a gente no próximo bloco. Eu te espero daqui a pouco. Não sai daí. Olá, estamos aqui para mais uma Dica Cult. Na verdade, duas. A primeira é o Tratado de Teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse livro você encontra toda a base teológica das doutrinas da Igreja Adventista, inclusive o tema abordado esta semana. A segunda Dica Cult é Santidade Pessoal. Você já participou de alguma entrevista de trabalho? Como você se descreveu? E se perguntassem para as pessoas que te conhecem, seria da mesma forma? Santidade pessoal em tempos de tentação, porque santidade é uma luta diária, é um processo contínuo diante dos desafios que aparecem à nossa frente. Mas a vitória é certa. Se você quer saber mais sobre esses dois livros, essas duas dicas, acesse o nosso blog, vai lá. Eu te vejo na próxima Dica Cult. E é isso aí, Código Aberto está de volta, estamos no nosso terceiro bloco, mas ainda tem muito assunto. Você não sai daí, acompanhe a nossa conversa de hoje. Estamos falando sobre a santidade de Deus nessa nova temporada que fala sobre o caráter de Deus. O tema é Insights de Nosso Deus. Estou com uma galera aqui muito animada aí, pessoal, né, da área de televisão, advogado. Rapaz, você é muito chique, hein? Porque chique, que isso? Advogado é um pessoal chique, assim, fala bem. Você fala muito bem, viu? Muito obrigada. Se veste bem. Né? Se veste bem e tal, diferente de algumas pessoas. Mas eu queria dizer pra você que a gente vai já chamar você para outros programas aí, pra você estar aí já com a gente, né? Vocês também, vocês estão de televisão aí, vocês têm uma... Do jeito que eu vim vestido, acho que é a última vez, né? Não, cara, você é um jovem universitário, é o nosso foco aqui, pessoal, né? Então, a gente tem o nosso código agora, né? Pelo que eu já vi aqui nos bastidores aqui, vocês já mataram, eu entreguei Nós três matamos. Entreguei a charada aí. E aí, H mais R. Deixa eu sair aqui, que tá o Twitter aqui, rapaz, ligado aqui. Tem gente... Vamos lá. Pessoal, por favor, agora não. Então vamos lá. Fala pra gente aí. H mais R igual a comportamento diante da presença de Deus. Tá, muito fácil, a gente já falou isso aqui. Então quem fala o que é o H? Qual que era a letra? Posso falar o que eu acho que era? É errado, mas eu acho que serve. Fala o errado antes. Ainda tá valendo, viu, pessoal? Ainda tá valendo você twittar pra gente aí. Tá valendo ainda? Segura aí. Então, enquanto isso, aproveita aí. @Código Aberto NT. H pra honra e R pra respeito. Vale, né? Honra. Não, ele errou bonito. Mas é que honra é o que a gente... Bonito, né? É o comportamento nosso, o que a gente tem que ter. Então a gente não tem que ter honra. A honra talvez não. Cara, quem mora nos Estados Unidos, cara, tem às vezes até um outro ponto de vista, um overview diferente, assim, sabe? Você enxerga as coisas assim, viu? É a única palavra que eu sei, assim, diferente, assim, em inglês. Mas, ok. Mas vamos lá. Então, o H, qual que é a letra que você sabia? Eu sabia o R. Que é? Agora me deu branco, mas eu sabia. Reverência. Você reverência. Não tá é verdade, reverência. Obrigada, eu prometo. Esses advogados sabem fingir que sabem as coisas, mas eu sabem. sabia. Gente, eu sabia, me deu branco. Então, o R é reverência e o H é? Alguém fala? Humildade. Humildade. A resposta estava no nosso guia de estudo lá na terça-feira. Eu vou ler até a frase para vocês aqui. A frase diz assim: humildade e reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Então você que está aí, que tweetou pra gente, a resposta está aí mais uma vez aparecendo na sua tela. Então é o que mesmo? Humildade e reverência. Humildade e reverência são as coisas que a gente deve ter quando a gente está diante da presença de Deus. Muito legal. E uma coisa é certa, se a gente não chega com humildade e reverência, a gente sai com humildade e reverência. Tamanha é a sua glória e a gente tem um senso
da nossa pecaminosidade, né? Exatamente. E você que então tweetou pra gente a resposta certa, vai ter um rápido sorteio aí até o final do programa. O Twitter do Código Aberto então vai mostrar e vai tweetar o vencedor de hoje. Espero que seja você, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, você falou aqui, Fernando, já você vai cantar pra gente aqui, né? Estou ansioso sobre, até que você trouxe uma banda aí, é verdade? Aí? Tem banda também. Tem até instrumentos diferentes aí, né? Tem instrumentos, o pessoal que vai estar em casa, talvez não vão saber. O que é um negocinho compridinho assim, vai... Como é o nome? Aquilo se chama pau de chuva. A música é Chuva Sobre Mim. Sim, faz um barulhinho de chuva. Que legal. Vocês vão ouvir depois. Vai dar, vai dar um sono assim, né? A gente aqui gravando aqui. Não chega a dar sono, mas relaxa. Relaxa, né? Mas então você chegou a comentar, antes de você cantar sua música, que vai ser no final do programa aqui do bloco, você falou então dessa coisa de estar na presença de Deus e sair transformado, né? E a santidade de Deus não é uma coisa apenas que Deus, assim, olhe como eu sou superior a você, olhe como eu sou bom, olhe como eu sou tal, e você é um verme, você é um nada. Sabe, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, o objetivo de Deus nisso também é fazer com que a gente tente ser como Ele é, embora seja impossível, mas a gente vai ter um ideal, um padrão, a gente vai querer ser transformado. Apenas um insight, né? É um insight. Um rápido vislumbre. Que vai mudar a gente totalmente, vai mudar a nossa percepção. Daniel, linkando com o exemplo que o Stout deu no final do bloco anterior, que ele falou de Pedro, né, naquele momento ali do barco com os outros discípulos, Sim. O interessante disso tudo, na verdade, é a resposta de Jesus para Pedro. Quando ele cai prostrado e fala assim, Senhor, fica longe de mim, porque ele reconhece que ele não é digno, Deus não se aproveita disso, não ri da cara dele, não, como você falou, Deus não fica em cima disso batendo, não, você de fato não é nada, nem ninguém. A resposta de Jesus é, vem, que agora você vai ser pescador de homem. A resposta de Jesus é assim, ele está mudando a profissão daquele homem e está falando em outras palavras o seguinte, você entendeu tudo, agora vem comigo que você pode caminhar na presença da santidade. A resposta de Jesus para a gente é sempre essa. Quando a gente entende a nossa pequenez frente à grandiosidade, à santidade dele, Deus não fica batendo nessa tecla, é isso, é isso, é isso. É assim, você entendeu? Agora vem. Agora você consegue caminhar do meu lado. Isso é fenomenal. Que legal. Você fala bem, viu? Olha, né? Amei. Advogado aí. A própria encarnação de Jesus demonstra como Deus está acessível, né? Ele mesmo se transformar homem como nós, tão pequeno como somos, né? E andar no nosso meio, viver a vida que nós vivemos, se importar conosco, a ponto de passar por um sacrifício terrível para nos salvar. Isso é uma coisa, é um dos mistérios assim, né, da santidade de Deus, né? Como é um mistério. Um Deus tão grande, ao mesmo tempo ele se importa, ele não só não nos expulsa da sua presença, mesmo quando a gente se assusta com a sua santidade, mas ele se aproxima da gente, né? Isso é interessante. Tem algum texto, Anne, lê pra gente, que é um texto muito legal, que fala dessa ideia desse Deus santo, mas que quer que a gente também seja como ele é. 1 Pedro 1:15 a 16. Diz assim, mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse, sejam santos, pois eu sou santo. Gente, isso aqui é forte. Sejam santos, é uma ordem, é um imperativo de Deus. E aí? Como ser santo se é impossível ser santo como Deus, né? Acho que esse seja santo em tudo que fizeres, faça tudo com amor, faça tudo com perfeição, faça tudo como se fosse para Deus, né? Santidade também é um sinônimo de perfeição. E a gente demonstra santidade nos nossos atos quando a gente faz aquilo que é perfeito, aquilo que Deus se agradaria, né? Quando o Espírito Santo habita em nós e vai trabalhando dentro dos nossos corações, trabalhando a nossa mente, ele vai nos tornando santos. Tem um escritor cristão que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis. Meu preferido. Muito. Olha, sabia que eu tinha uma coisa a ver com você, hein? Ele é excelente. Vamos lá. Um dos meus livros preferidos dele chama Cristianismo Puro e Simples. E num dos capítulos lá ali do final, eu lembrei disso agora que o Fernando falou, ele tem uma sacada genial que ele fala o seguinte, antes que você entre no cristianismo, Deus pede que você realmente pense, se você tem certeza se é isso que você quer. Porque o mínimo que ele pede da gente é a excelência, é a santidade. Só que toda vez que Deus nos pede alguma coisa, ele oferece. Ele não pede para você ter fé e tem que brotar a sua fé de qualquer lugar. Ele mostra como ter fé, ele concede a fé. A mesma coisa nesse caso, a santidade, a perfeição. Então, assim, a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, ele vai começar essa obra. É por isso que Deus fala assim, pensa 2 vezes. É nesse barco que você vai entrar?
Você tem certeza? Eu quero que seja, que você tenha certeza. Mas é aqui que você entrou, o trabalho que eu vou fazer em você não é nada menos do que a perfeição. Porque eu quero você nesse barco para chegar comigo do outro lado, para chegar no céu. E no céu só entra quem é perfeito. O nosso guia de estudo, ele traz um exemplo disso que ela disse agora, sobre João Batista, né, que acho que na quarta-feira, diz que Deus derramou sobre João Batista a sua santidade. Justamente o que ela falou. Deus não só exige isso de nós, mas Deus nos capacita para isso, né? E o que aconteceu na vida de João Batista? Deus derramou sua santidade e ele foi um homem santo, né, que preparou o caminho para Jesus e, enfim, foi o mensageiro para anunciar o ministério de Jesus que vinha logo mais, e tudo isso capacitado pelo poder que Deus derramou sobre ele. Bem lembrado, João Batista, eu acho que é um ótimo nome para a gente, falando dessa discussão sobre santidade, ele era um homem realmente separado, que é o significado dessa palavra. Em que ele era separado no cotidiano, na rotina dele, no dia a dia, que a gente pode aplicar isso para a nossa vida também? Eu acho que o assunto de João Batista é só para desmistificar o que muita gente usa como desculpa até. Não consigo ser santo como Jesus foi, porque Jesus também era Deus. E ele tinha essa vantagem. Então, já para desmascarar isso, João Batista também era. E João Batista não era Deus. E tem uma receita aqui no nosso guia de estudo. São 3 coisas, né? Se você fizer essas 3 coisas, você pode ser santo como João Batista foi. Primeiro, é ser diferente do mundo. O que é bem difícil hoje, mas é possível. E a gente pode, para comentar um pouquinho mais esse tópico aí, a gente pode ser diferente sem ser arrogante, né? Olhem, eu sou diferente. Mas a gente influenciar e as pessoas verem que a gente é diferente. Na sala de aula, um universitário, por exemplo, ele não tem que parecer um extraterrestre porque ele é diferente. Não, ele tem que mostrar que ele é um cara legal, ele é um cara, pode ser um cara popular, é um cara extrovertido, mas que ele tem princípios que ele não abre mão. E que tipo de princípios a gente tem que ter para a gente ser separado do mundo? Por exemplo, João Batista, ele tinha roupas diferentes e alimentação diferente, né? Como é que ele se vestia, o que ele comia? Como a gente pode aplicar isso pra gente? João Batista era visto até como um cara esquisito, se a gente pudesse dizer assim, né? Ele era meio esquisito, né? Se vestia de uma forma completamente estranha e comia coisas estranhas também, né? Enfim, só que às vezes a gente acha que de repente não é possível que Deus pede isso da gente também, né? Não é possível que Deus quer isso de mim, né? Que eu seja diferente do mundo naquilo que eu faço, naquilo que eu como, nos lugares onde eu vou, etc. Mas aqui em João Batista nós encontramos o exemplo de que essa santidade que Deus derrama e a missão que Deus espera que nós cumpramos, ela também sugere essa vida diferente, essa mudança na nossa vida também. Eu posso dar um exemplo prático? Não que eu sirva como exemplo de forma alguma, mas é uma coisa que eu vivenciei. Na época da faculdade, acho que desde o primeiro ano da faculdade, no grupo de amigos que eu andava, a gente desenvolveu o hábito de fazer sempre um amigo secreto na época da Páscoa e na época do Natal. E como eu já era adventista, né, assim, faço parte da igreja adventista desde que eu nasci, as pessoas, meus amigos, já sabiam que eu não ia participar da revelação do amigo secreto, da nossa sociabilização ali, se fosse na sexta-feira à noite até, né, o horário do pôr do sol de sábado. Isso nunca foi problema nenhum. E desde então, mesmo hoje, já estou formada há 6 anos, eles nem cogitam da gente marcar um amigo secreto, que a gente continua com a nossa tradição, que seja na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, enfim, nos horários, no horário do sábado. Quando vem já por e-mail, a gente até marcou agora o nosso de final de ano, quando aconteceu, mesma coisa. Como é que vai ser, onde é que vai ser, é sempre nos horários que eu posso. Então, assim, não é tão difícil em alguns aspectos. E Deus nos capacita para a gente conseguir vivenciar essa diferença que não seja tão esquisita, né, como a gente falou agora. Esquisita nem que assuste as pessoas, que afaste, mas que aproxime e diga, por que ela é assim? Por que ela faz isso e chame a atenção? Então, realmente, a santidade tem que ser uma coisa bonita que não seja ofensiva. É uma oportunidade de atrair a atenção das pessoas, né? Naquilo que nós somos diferentes, as pessoas se interessarem. Esquisito também depende do ponto de vista, né? A gente é talvez um esquisito pro lado bom. A gente está cansado de ver aí na TV as pessoas vestidas de um jeito aí, comendo cada coisa que a gente nunca imaginava, né? Quem é que é esquisito nessa história, né? Sim. Então depende do ponto de vista também, né? A gente tem que ser um povo diferenciado, que as pessoas olhem pra gente e digam, nossa, espera aí, tem alguma coisa diferente, legal. Ao invés de, nossa, credo, o que é isso? Acho que não era isso que o João Batista passava também, né? Exatamente. Eu te cortei, você estava falando dos tópicos lá, você lembra? Fernando, você falou o primeiro que era ser diferente do mundo. Isso. E aí tinha um segundo ponto aqui. Qual era o segundo ponto? É ser moralmente puro, né? No sentido de sermos diferentes. A gente até comentou alguma coisa sobre isso já, né? Sobre
sermos diferentes no sentido, nós temos que ser diferentes por sermos mais honestos naquilo que nós fazemos, nos negócios que nós fazemos, como alunos, por exemplo, como estudante, ser honesto em relação a não colar na prova, enfim, todas as questões morais que orientam o ser humano, independente de ele ser cristão ou não, nisso nós também temos que nos diferenciar, temos que realmente ter uma atitude diferente. Verdade, Stout. E mais então, o último ponto, o terceiro ponto, que o nosso programa já está acabando. Fernando, qual que é o terceiro ponto então, para a santidade? Passe um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Se a gente quer ser santo, a gente tem que estar em contato com quem é santo, né? Seja na oração, seja com leitura, seja de madrugada, o importante é passar um tempo. A gente tem que contemplar e sereis transformados, da palavra de Deus. Você que está em casa assistindo a gente pela internet, eu quero deixar um último verso com você que está lá em Apocalipse capítulo 4, no versículo 8, que diz que anjos dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que você contemple esse Deus santo, esse Deus magnífico, que é totalmente diferente das criaturas, que está totalmente acima, que não tem pecado, que é perfeito. E que contemplando essa santidade, você também seja santo. Para encerrar o programa de hoje, você ouve Fernando César cantando a música da sua vida. Desestimados, tempo em qualquer tempo, versos jogados, e a falta da rima, alguém que cria e desenha os sons, usando elementos que pensei não serem bons. As notas nascem, frases descem, tramas nuas acontecem. Faz sentido, faz um coro, faz alguém chorar. Vida por vida, viver só por viver, atos que não são o que parece ser. Alguém modula, molda e transforma o tom, usando tudo que você pensou não ser tão bom, concebida e concedida é a música da sua vida. Traz sentido, traz um choro, faz alguém cantar. Mestre, nos meus dias, cante as melodias, mude os tempos de lugar, e a cada descanso
nos meus dias, cante as melodias, mude os tempos de lugar, e a cada descanso um rei